você é advogado ou advogada atuante em direito de famílias e sucessões, em especial, se você é atuante em direito das sucessões, é muito provável que você tenha ouvido falar desse recente julgamento da terceira turma do STJ, que declarou nula, por inoficiosidade, uma doação feita de ascendentes para descendentes em 1999. Portanto, uma doação que foi realizada sob a égide do Código de 1916 e que 26 anos depois está declarada nula de pleno direito pelo STJ, impactando logicamente os direitos sucessórios dos envolvidos, dos donatários dessa doação realizada lá atrás, há quase 30 anos atrás. Mas o que explica esse julgamento do STJ, considerando que aquela doação que foi feita lá em 1999, ela contou com dispensa de colação e 2, com a concordância de quitação recíproca dos donatários, apesar da diferença dos valores dos bens que tinham sido doados, e de renúncia de discussão futura sobre o assunto. Vamos entender esse caso? A compreensão desse caso, muito claro, nos interessa, nós que atuamos nessa área, na medida em que ela pode reverberar em casos semelhantes que nós tenhamos na nossa atuação. Tem, inclusive, um trecho particular deste acórdão, com o qual eu particularmente não concordo em razão da fundamentação, mas eu vou explicitar, inclusive, as razões. Mas, de qualquer maneira, esse caso é muito interessante para quem atua nessa área e lida todo santo dia com situações similares a essa. Feitos esses esclarecimentos, e antes da gente ir para o nosso caso, se você está chegando aqui agora, deixa eu me apresentar. Eu começo falando do caso e nem me apresentei. Eu sou a Patrícia Paniza e você está no canal Desatando Nós e Construindo Ninhos. Esse canal foi criado por mim e pela professora Fernanda Doreto para que nós compartilhemos aquilo que a gente foi apreendendo ao longo de vários e vários anos, a gente está falando de mais de 2 décadas, tanto em sala de aula com os alunos de graduação e pós-graduação em Direito, como também da nossa vivência prática na advocacia, na área familiarista e também direito sucessório. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se você chegou agora ou se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, né? Se esse vídeo eventualmente foi útil para você e puder ser útil para algum colega, também compartilhe. E claro, não deixe de deixar um comentário, de curtir, porque isso nos ajuda muito na divulgação do nosso trabalho, no compartilhamento dessa área que é tão linda. Vamos ao caso então. Então aqui, antes da gente destrinchar, peguei aqui o acórdão na íntegra. Depois, se você tiver curiosidade de verificar esse acórdão na íntegra, é esse aqui, Recurso Especial 210/70/70, que vem lá do Tribunal de Santa Catarina. Vamos entender aqui o caso. Então, o caso, ele diz o seguinte: foi feita uma escritura pública. Olha, a escritura pública foi lavrada em 7 de dezembro de 1999. A cláusula de mútua e recíproca quitação com renúncia a qualquer ação e a discrepância entre a doação destinada a Andriele, que possivelmente é a herdeira, possivelmente não, é a herdeira, e ao irmão dela, com a esposa. Uma vez que ela coube 2 imóveis no valor de 39, a ele foi doado o valor de 711.486. E aí, logo na situação examinada, foi assim que se entendeu, forçoso reconhecer que houve doação inoficiosa, de modo que a declaração de nulidade é de rigor, uma vez que a lei prevê expressamente que o ato é nulo. É o antigo artigo 1176 do Código Civil e é reproduzido no atual artigo 149 do Código Civil. Aqui, antes da gente falar do que foi julgado lá no TJ de Santa Catarina e da gente destrinchar o julgamento lá do STJ, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto que, claro, se você tiver acesso, você tem, se você entrar lá no site do STJ, você vai ter acesso ao acórdão na íntegra. Tem um ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção desde logo. Então, eu vou voltar lá para o PDF para colocá-lo aqui. Que é este ponto, eu deixei ele destacado, é esse ponto aqui, ó. Quanto à invalidade da doação inoficiosa, o direito admite e, em determinadas situações, impõe o reconhecimento da nulidade de determinados atos, a depender da natureza jurídica do direito tutelado.
Deste modo, o ato nulo, nulidade absoluta, desvalioso por excelência, viola norma de ordem pública, de natureza cogente e carrega em si vício considerado grave. O ato anulável, que é a nulidade relativa, por sua vez contaminado por vício menos grave, decorre da infringência de norma jurídica protetora de interesses eminentemente privados. Bem, e aí tem um outro trechinho que eu gostaria aqui de chamar a atenção, que é esse aqui, ó. E aí a gente vai para ponto a ponto. As partes firmaram assim. Não, começa aqui. Conquanto as participações societárias tenham sido doadas com base em seu valor nominal, observa-se que, no ano anterior à lavratura do ato, prestem bem atenção nisso, porque isso vai ter também reflexo lá aqui na nossa análise. Houve alteração contratual da sociedade para integralização de capital social correspondente à maior parte dos imóveis de propriedade de Tarsi Marisa, que são os doadores. As partes firmaram, assim, referida escritura pública, declarando que a parcela de propriedade dos bens estaria isenta de colação. No mesmo ato, verifica-se a presença de cláusula de anuência da doação, além de mútua e recíproca quitação e renúncia a direito de ação. Bem, por que eu chamei a atenção para esses dois pontos? Então vamos agora destrinchar aqui. Vamos imaginar que esse caso tivesse nos chegado, que nós é que daríamos ensejo, nós aqui proporíamos essa ação. Quando nós falamos de ações no direito sucessório, mas que também refletem ou que também envolvem questões que estão atrelados a atos praticados em vida, a análise que nós temos que fazer é uma análise que não é só de direito sucessório, também não é só daquele ato inter vivos. Por quê? Nós tanto temos que olhar para o direito sucessório, se no momento em que nós vamos trabalhar, o que nós vamos mover essa demanda, é o momento da sucessão, como é o caso aqui, como também nós vamos olhar para aquilo que foi feito no momento em que foi feito, e aqui nós temos um ato que foi feito, inclusive, quando nem era vigente esse atual Código Civil, e logo, naquilo que concerne ao ato jurídico, ao negócio jurídico, nós estamos olhando lá para o Código de 1916 e não para o Código de 2003, e nós temos ainda aqui que considerar o que é que eu pretendo à luz daquilo que me é possível por esses dois ramos e também por aquilo que estabelece a teoria geral dos atos jurídicos. Gravem bem isso. Quando a gente está falando de doações, quando nós estamos falando de negócios feitos no momento e que vão impactar o direito sucessório, nunca deixem de olhar para a parte geral do Código Civil. Por que nunca deixem de olhar? Porque uma determinada questão, ela pode demandar, ou ela pode ensejar mais de um encaminhamento. Agora, esse encaminhamento vai depender daquilo que você pretende. Então, uma mesma situação, ela pode determinar uma ação de anulação, uma ação declaratória de nulidade, uma ação reivindicatória, uma ação de petição de herança. Todas essas possibilidades de encaminhamento, elas têm que ser avaliadas antes de você entrar com a ação. E quando a gente fala aqui de situações que envolvem doação, antecipação de legítima, com maior razão. Por quê? Bom, primeiro porque, e tem outro, nós temos aqui outro vídeo que já foi feito aqui, em que nós vamos tratar dessa questão justamente da doação, da colocação de cláusula de inalienabilidade. Então, se você ainda não viu, dá um pulinho e veja. A doação é um ato inter vivos. E quando a gente fala em antecipação de legítima, a antecipação de legítima, ela decorre de um ato inter vivos. Com reflexo causa mortes. Mas se eu tenho uma doação de ascendente para descendente, ela não é válida? Claro que ela é. Mas como a lei assegura o direito à herança, o direito da porção legítima dos herdeiros necessários, essa doação que é feita em vida pelo ascendente ao descendente, em princípio, se não constar cláusula de reserva, de que saia da parte disponível, se não constar cláusula de dispensa da colação, essa doação ela é interpretada como antecipação de legítima. Então ela não é nem nula nem anulável, ela é válida. Porém, ela gera como efeito o dever que esse donatário tem de levar essa doação lá na colação, de levar essa doação para o inventário. Não é a situação daquilo que a gente vai chamar de doação inoficiosa.
Por que não é? Porque na doação inoficiosa, eu estou tratando de uma doação que, inclusive, eu não preciso esperar que a pessoa que fez essa doação faleça para eu discutir essa doação. Eu posso querer discutir a nulidade porque a doação é inoficiosa enquanto a pessoa que doou está viva. É uma situação relativamente comum quando eu tenho herdeiros que não fazem parte do núcleo familiar daquele doador, mas vêm-se preteridos, vêm-se prejudicados. Eles não precisam esperar que essa pessoa morra. Porque se essa pessoa, quando vier a falecer, esse bem já nem existe mais, ela pode fazer a ação declaratória, o pedido de declaração de nulidade dessa doação por inoficiosidade em vida. Agora, se eu tenho ali a doação que é inoficiosa, mas a discussão dessa inoficiosidade, desse excesso da doação, eu não vou fazer agora, mas eu vou fazer quando esta pessoa que doou faleceu. Então, eu estou ainda o pano de fundo meu aqui é a inoficiosidade, mas o momento que eu vou fazer essa discussão é o momento do direito sucessório. Prestem bem atenção a isso, por quê? Então, voltando para o ponto inicial, quando eu vou promover a ação, eu tenho que pensar o que eu quero. O que eu vou pedir? Porque se um determinado problema ele me permite mais de uma solução, eu tenho que saber que solução eu busco. Neste caso aqui, como nós vimos lá no nosso início de leitura, foi proposta uma ação para declarar a doação como inoficiosa, mas ela foi cumulada com declaração de antecipação de legítima. Então, pela forma como foram feitos os pedidos, eu tenho aqui, declare que ela é inoficiosa, porque na época em que ela foi feita, apesar de ter havido a renúncia prospectiva, porque houve isso, né? Olha, nem sei o que vai acontecer lá no futuro, mas já estou renunciando agora. Eu estou renunciando a um direito meu hereditário futuro, porque está sendo feita uma partilha em vida, que para a maior parte da doutrina é considerado como um ato sui generis. Por que ato sui generis? Porque, em princípio, você não tem herança de pessoa viva. Por outro lado, você permite que a pessoa em vida ela faça uma distribuição, um planejamento do seu patrimônio entre os seus herdeiros, determinando o que fica para quem como. Mas isso ela tem que fazer da mesma maneira que ela faria um testamento. Então ela pode fazer contanto que ela não vá além daquilo que a lei reconhece como sendo de direito para os chamados herdeiros necessários. É assim nessa partilha em vida, é assim numa doação qualquer, é assim no testamento e é assim também na sucessão legítima como um todo. Tá, mas e daí? E daí que quando ele coloca aqui como causa de pedir a declaração de nulidade da doação e ele pede também para que, em virtude dessa inoficiosidade, seja declarada antecipada legítima, nós estamos falando em duas vertentes. Porque a ação está sendo proposta diante do falecimento ou dos doadores. Então eu estou trabalhando aqui com dois cenários, tanto o cenário do ato inter vivos, ele usa o ato inter vivos como causa de pedir para o reflexo produzido no direito sucessório. Então esse ponto precisa ficar muito claro. Preste atenção a isso. Qual é a sua causa de pedir? Qual é a sua causa de pedir? Porque aqui ele está dizendo, o negócio é nulo, o negócio foi nulo. E foi nulo por quê? Porque ok que teve a declaração dos dois herdeiros dizendo, a gente está super de acordo em fazer assim, em dar quitação recíproca, ele para ela para ele, os irmãos. Mas o que se está colocando como causa é que esta declaração, ela não pode ser compreendida como uma declaração válida, mesmo que o herdeiro tenha assim entendido. Ah, mas por que não? Bom, por que não? Porque existe lá um direito previsto antes de tudo, antes de estar no Código Civil, tem lá um direito previsto na Constituição Federal que assegura o direito à propriedade privada e o direito à herança como garantias constitucionais, como direitos fundamentais. Então já começa a história por aí. Isso tudo a gente tem que pensar antes de propor a ação. E por conseguinte, se essa quitação ela não pode ser tida como válida, então eu volto para aqui para o cenário, que houve um tangenciamento dessa parte que poderia ter sido disposta e não é qualquer tangenciamento. É um tangenciamento que não vai afetar apenas os interesses privados.
Mas aí você pode estar pensando, mas é lógico que só vai tangenciar os interesses privados. Não, na medida em que o direito constitucional, o direito de herança e o direito de propriedade privada, ele é garantido constitucionalmente. Aqui é que está o X e aqui é o que vai explicar que 26 anos depois, uma doação que foi feita lá atrás, em 1999, ela possa ser declarada nula. Por quê? Então agora, esclarecido esse primeiro ponto, feito esse primeiro ponto aqui, vamos ao segundo aspecto, que é para o direito civil, para a teoria geral do direito civil, existe diferença entre nulidade e anulabilidade. E essa diferença em relação aos efeitos, ela é marcante, porque o direito, aquele ato que é anulável, o que eu devo compreender aqui é que ele continha vícios, mas esses vícios, eles não são profundamente graves a ponto de eu dizer que esse ato nunca poderá convalescer no tempo. Ao passo que, quando eu vou falar de um ato que é nulo, é porque o vício que ele tem, ele extrapola o umbigo das partes e ele atinge os interesses de uma ordem pública. Se ele atinge os interesses de uma ordem maior, de uma ordem pública e, portanto, porque extrapola os interesses das partes, então qual é o prazo que eu tenho para declarar esse direito como nulo? Eu não tenho prazo. A rigor, a nulidade não tem prazo para ser declarada. Ah, mas não tem o prazo lá que você tem que mover a ação em X ou Y tempo? Então, mas aí vamos entender o seguinte. Mais uma vez eu volto aqui para a questão da causa de pedir. Nunca vamos nos desviar dela. Porque aqui foi proposta uma ação declaratória de nulidade da doação cumulada com a declaração de antecipação de legítima. Mas eu poderia estar, por exemplo, diante de um caso de que o herdeiro nem participou. Quem está reclamando lá nem participou da doação e nem da sucessão. Ele foi um herdeiro preterido. O caminho para ele não seria esse. Seria um outro. Bom, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte. Aqui, a doação foi feita em 99, a pessoa faleceu e foi proposta a ação em 2019. Quando eu falo do ato que é nulo, a declaração de nulidade ela é possível a qualquer tempo. Mas quando eu vou pleitear os efeitos patrimoniais de um ato que, por ser nulo, eu posso declará-lo como tal a qualquer tempo, para eu tratar desses efeitos patrimoniais, eventualmente, na verdade, na maior parte das vezes, eu estarei sujeita ao tempo. E que tempo é esse? Bem, este tempo, no atual código, é de 10 anos. No código anterior, 20 anos. Então, se o ato é nulo e eu posso declará-lo sempre, por outro lado, quando eu vou discutir os efeitos patrimoniais produzidos por esse ato que é nulo, eu estou limitado ao período a partir do código que está em vigor atualmente, 10 anos. Se tiver aplicação do código anterior, seria 20 anos. Tá, isso faz alguma diferença? Toda. Isso faz toda a diferença. Porque aqui, por exemplo, quando se declara que a doação é nula e quando se declara que houve, de fato, uma antecipação de legítima nesse excesso dessa doação que extrapola esse quinhão dos herdeiros necessários, quais são os efeitos patrimoniais que conseguirão ser recuperados? Provavelmente os efeitos patrimoniais dos últimos 10 anos, porque a gente está falando de um óbito que certamente aconteceu após o ano de 2003, após o momento em que o Código Civil, esse que está em vigor agora, entrou em vigor. E de que efeitos patrimoniais eu estou falando? Eu não estou me referindo aqui apenas ao efeito patrimonial, então declara nulo e vamos igualar as legítimas. Então esse bem tem-se a compreensão de que há antecipação de legítima, então ele tem que ser colacionado obrigatoriamente. Não estou falando só desse efeito, porque esse é o imediato. Eu estou aqui me referindo também a eventuais frutos que tenham sido produzidos em virtude desse ato que foi celebrado lá atrás em vida. Frutos o quê? Frutos civis, frutos industriais. Então lembram quando eu chamei a atenção ao fato de que aqui, vamos voltar lá para o PDF antes de retornar aqui, ó. Conquanto as participações societárias tenham sido doadas com base em seu valor nominal, observa-se que no ano anterior à lavratura do ato, houve alteração contratual da sociedade para integralização de capital social correspondente à maior parte dos imóveis de propriedade dos doadores.
As partes firmaram assim, referida escritura pública, declarando que a parcela da propriedade dos bens estaria isenta de colação. E houve anuência da doação, além de mútua reciprocação. Bom, agora vamos voltar para entender aqui. Aqui essa menção de que um ano antes dessa doação, que foi declarada agora inoficiosa e que, portanto, declarada nula, há informação de que um ano antes dessa doação houve uma movimentação patrimonial de tal modo que bens foram transferidos. É o que está dizendo aqui. Houve alteração contratual da sociedade para integralização de capital social. Então, bens que estavam em nome das pessoas físicas saíram do nome dessas pessoas físicas e foram colocados numa pessoa jurídica. Possivelmente, empresas que são essas pessoas jurídicas administradoras de bens próprios, alguma coisa nesse sentido. Essa retirada de bens da pessoa física para integralizar capital da pessoa jurídica, considerando o que está informado aqui, que essa integralização aconteceu pelo valor nominal das ações, ela pode sugerir uma simulação. Porque quando o bem está lá, no nome da pessoa física, o imóvel vale 80 mil reais, estamos falando de 99. Mas quando ele vai ser integralizado pelo valor nominal, por um valor lá de cota que se deu. Então aqui você pode ter a aparência de que houve uma disposição de um valor que não é o valor real daquela efetiva disposição. Mas no Código Civil de 16, a simulação ela não conduzia à nulidade do negócio jurídico como no Código de 2002, né, que entrou em vigor em 2003. Mas a gente tem aqui uma questão que ela está acima, que é a própria disposição que o Código Civil de 16 tinha de que ato que fere norma de ordem pública, que fere norma cogente, ele é nulo. Então, se não fosse, aqui existe pode ter havido uma simulação para esconder esse valor real, mas antes mesmo disso, nós temos a própria situação de que o ato foi feito em infringência à norma cogente. Que norma cogente? A norma que diz que você não pode fazer um ato, ainda que de doação, com valor que seja superior àquilo que você poderia dispor por um testamento, ou seja, você não poderia ir além da sua parte da legítima, da sua parte disponível. Mas aqui a gente tem a questão dos frutos. Os frutos, porque se foi lá para a empresa, tem os frutos que são produzidos. De que frutos você está falando? Se foram doados, se foram integralizados, se o capital social foi integralizado com imóveis, possivelmente aqui a gente está falando de frutos civis, aluguéis. Se é uma indústria, frutos industriais. Então, quando se propõe ação, você não está pedindo apenas que se regularize o ato, você também está pedindo a retroação pela nulidade que você pode declarar a qualquer momento. Se você tem limitação dos efeitos patrimoniais, aqui pessoais, cobrança, por exemplo, das obrigações, mas então você vai jogar para 10 anos atrás. Então, você vai pedir esses frutos desde o momento em que foi praticado o ato. E aí é uma discussão. Bom, então aqui, colocando a questão da distinção entre nulidade e anulabilidade, vamos à questão também do prazo. Porque na anulabilidade, e de que natureza tem esse prazo, né? Quando eu falo de um ato que é anulável, eu estou falando de um ato que está sujeito a um prazo decadencial. Decadencial quer dizer, ou você moveu a ação naquele período que você tem para promover, ou você não moveu e não moverá nunca mais. Ao passo que quando eu estou falando de uma ação que envolve um ato nulo, esse prazo não existe, eu posso declarar a qualquer momento. O que estará sujeito à prescrição, e aí depende da circunstância concreta, são os efeitos patrimoniais que a gente acabou de ver, que na atualidade 10 anos, no código anterior 20. Então, essa é uma outra distinção importante, por quê? Porque se fosse de fato de um ato anulável que se tratasse, não seria nem discutível aqui a prescrição, porque ato anulável está sujeito à decadência, não à prescrição. E nesse caso aqui, e que vai fazer com que ele vá parar no STJ, vamos voltar lá para o nosso PDF. Por que ele foi rejeitado no Tribunal de Justiça de onde ele vem, né? No estado de Santa Catarina. Olha, está aqui. Ele foi rejeitado a apelação,
sob esse fundamento. Impossibilidade. Doações realizadas por escritura pública que contou com anuência, aquitação recíproca e plena de todos os herdeiros. Ausência de vícios na formação do ato. Direito patrimonial disponível. Impossibilidade de revisão da partilha. Vocês percebem como o fundamento, o fundamento que é utilizado, ele vai para um encaminhamento de uma solução que é totalmente diversa quando o encaminhamento é outro. Então, aqui, o tribunal entendeu que não, você está reclamando o quê? Você fez uma doação lá atrás, assinou, entregou quitação, falou que estava tudo lindo, maravilhoso, renunciou, e aqui o direito é patrimonial disponível. Portanto, se o ato é de direito patrimonial disponível e você concordou, fez isso, fez aquilo e já faz tantos anos, você decaiu do seu direito de reclamar alguma coisa. Mais uma vez, o que nos remete para a importância da causa de pedir. Porque aqui eu não estou dizendo que o ato ele é um ato anulável. O que eu estou dizendo aqui é que o ato é nulo. E ele é nulo não porque houve uma integralização do capital por um valor que não é exatamente o valor real. Não! Eu estou dizendo que ele é nulo porque essa disposição, eu assinei a quitação, mas a minha autonomia privada não está acima de normas cogentes do direito. Basicamente, esse é o fundamento. E por isso eu posso declará-lo como nulo. E em sendo declarado nulo, eu quero todos os efeitos patrimoniais, além do efeito principal, que é o de ter esse bem colacionado, também todos os frutos civis. Percebem? Percebem a distinção? E aí eu quero chamar a atenção para o último ponto, que eu disse que seria o ponto com o qual eu não concordava, que ele vai aparecer aqui no julgado, vamos a ele, no item 31. Então, ele vai vir descrito assim, olha. Então, vamos lá. Vamos antes aqui ao 30. Compreendendo-se que o ato nulo não se convalesce no tempo, há que se diferenciar a pretensão de decretação de nulidade do pedido dirigido à reivindicação da coisa ou de perdas e danos por consequência do ato nulo. Então, vamos lá. A declaração de nulidade absoluta da doação inoficiosa, a teor desse mencionado dispositivo de lei, não se submete a prazo algum. Até aqui, ok. Embora o pedido dirigido à reivindicação da coisa, pretensão de natureza real, ou ao pagamento das perdas e danos, pretensão de natureza pessoal, formulado pelo herdeiro prejudicado, submeta-se ao prazo prescricional geral, para pretensões reais ou pretensões pessoais ou reais, de 10 anos, na forma do artigo 205 do Código Civil. 31. Assim, a propositura de eventual demanda que busque a declaração de nulidade de doação inoficiosa deve ser veiculada no prazo prescricional das ações pessoais, tendo por termo inicial a data do negócio jurídico impugnado. E aqui eu preciso falar que é o ponto que eu discordo. Por quê? Porque se a doação é um ato inter vivos, se eu for discutir a inoficiosidade enquanto estão vivos os partícipes, é uma situação. Se eu vou fazer a discussão por conta da abertura da sucessão, é uma outra situação. Pode ser que eu esteja diante de uma circunstância em que eu constate que a doação é inoficiosa, mas pode ser que eu resolva mexer com isso no momento da sucessão. Ah, por que razão? Ora, porque o direito hereditário, o quinhão hereditário, enquanto herança, ele surge com a abertura da sucessão, é no momento do óbito. Se eu quiser discutir a validade do negócio jurídico, ok. Ou a invalidade, ok. Eu estou aqui fazendo isso enquanto está todo mundo vivo e é uma situação. Agora, eu estou discutindo direito sucessório. Então, como aqui no caso, se a doação aconteceu em 99, mas eu estou discutindo em 2019 após o óbito, eu estou usando o fato lá do passado como nulo e, portanto, não sujeito ao tempo para que ele seja declarado nulo, mas para ele produzir um reflexo que não é lá do passado, um reflexo que é do direito de agora, o chamado direito sucessório. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que quem é que está travando essa discussão? Porque quando se coloca aqui que o ato que é nulo não se submete a prazo,
Mas, eu vou ler aqui de volta só para trazer aqui porque eu quero explicitar. Mas que o pedido que é dirigido à reivindicação da coisa, que é uma ação de natureza real, ou a ação de reparação de danos, que é uma ação de natureza pessoal, estaria submetido a 10 anos, depende. Depende, inclusive, de quem esteja reclamando. Ué, por que depende de quem esteja reclamando? Porque imagina se houve uma disposição patrimonial que foi daquele tipo ocultada, aquelas coisas que não acontecem na vida real, mas que eventualmente poderia acontecer no mundo imaginário, de alguém ocultar o patrimônio, aí passa lá para um terceiro que fica muito quietinho também no canto dele, e eu que sou o herdeiro que foi preterido, eu descubro isso depois do falecimento, mas já se passaram mais de 10 anos desse momento em que foi feito esse negócio e que aquela pessoa ali está bem na surdininha, só esperando passar um tempinho para depois, por exemplo, alegar a uso capião, fazer a declaração de uso capião. Ela sabe que a pessoa está falecida, que os herdeiros venderam para ela. Aqui eu não vou aplicar esse prazo de 10 anos. Porque a rigor, direito de propriedade não é direito sujeito a tempo, é direito perpétuo. E se eu for mover a reivindicatória e eu for discutir a ausência de causa jurídica para posse desse que está na posse do bem agora, eu não estou sujeito a esse prazo de direito pessoal 10 anos. Então, eu quis chamar a atenção desse ponto do acórdão, porque esses casos que envolvem doações não oficiosas, que envolvem sonegação patrimonial, ocultação, venda, direito sucessório, são casos que eles costumam ser complexos e a nossa análise antes da propositura da ação, ela deve contemplar as circunstâncias daquele nosso caso concreto. Nem sempre aquilo que você lê num acórdão, ele vai se aplicar à sua circunstância porque ela é totalmente distinta daquela que você está lendo. Neste caso aqui, nós estamos falando de uma declaração de nulidade porque foi considerada inoficiosa, que tem reflexo agora no direito sucessório, portanto vai ter que vai ter que se igualar a essas legítimas, mas estamos aqui tratando de uma demanda que se dá entre herdeiros que um deles foi preterido por conta da disposição financeira de valor inferior, mas todos estão ali. Essa herdeira que foi preterida em relação ao valor financeiro, ela não foi preterida naquele sentido de ter sido sequer incluída nessa participação. Porque a gente tem esses casos do herdeiro que é preterido porque ele não é o preferido, mas ele participa da herança. E nós temos aquele caso do herdeiro que é preterido porque sequer ele participou da herança. Ou porque não foi reconhecido pelo pai em vida, ou porque foi reconhecido, mas nunca participou de nada e só vem saber da situação de falecimento, às vezes, tempo depois. Enfim, eu só quis chamar a atenção desse ponto do acórdão, porque esses julgados que, como este agora, por exemplo, eles reverberam em milhares de casos da vida real e dos quais também, com os quais nós temos contato no nosso dia a dia. É um julgado que pode ter similitude com muitos que você tem aí, com muitos que eu tenho aqui. Então, vamos avaliar, mas também não vamos deixar de pontuar eventuais distinções que esse caso possa ter com algumas outras circunstâncias que nós tenhamos nos nossos da nossa vida prática. Bem, era isso que eu queria aqui colocar para vocês a respeito desse julgado. Espero que esse vídeo possa ser útil para você de alguma maneira. Se for, não esquece, compartilha, curte, comenta e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!